Bueno, a las 18:48, como lo anunciamos, vamos a hablar con Paulo Roberto Martins de Carvalho. Él es licenciado en Ciencias Políticas, experto en criminología, reside en Brasilia y nos va a ayudar a pensar, a tratar de entender qué es lo que está pasando con las bandas narcos locales que se menciona, y hay indicios en este sentido, tienen relación con bandas narco brasileras, principalmente el primer Comando Capital y en segundo lugar el Comando Vermelho. ¿Cómo estás, Paulo? Un gusto saludarte desde Rosario. Olá, tudo bom? Bien, bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo está el clima allá en Brasil? Em Brasília está muito seco, muito quente. O Ah, efeito El Niño chegou muito forte esse ano. mucho calor, mucho calor, muy seco. Bien, bien. A ver, ¿cómo es, cómo es la relación? ¿Qué información tienen ustedes del estado de la relación, si es que existe, me dirás vos, entre bandas narco rosarinas y bandas narcos o narcocriminales de Brasil? O assunto narcotráfico é um assunto muito integrante. Ujú. Podemos ver uma correlação muito próxima do que ocorre com o narcotráfico hoje em Rosário, que nos últimos 10 anos cresceu muito, e com o restante do narcotráfico que nós costumamos ver no Brasil, principalmente na região de fronteiras. Ujú. O narcotráfico, ele é um produto que ele visa primeiramente lucro. O Ujú. narcotráfico, ele visa lucro. Nada nesse planeta dá mais lucro que o tráfico de drogas, ilegal. E, Claro. enfim, nós temos na América do Sul várias facções que trabalham, entendeu, diretamente e comandam, na verdade, comandam o tráfico na região América do Sul. E do Brasil nós temos as duas grandes facções, que é o Comando Vermelho e o terceiro Comando da Capital, Ujú. em São Paulo. Na região de fronteira, aí, no caso, nós temos mais ou menos 1.200 quilômetros de fronteira, o Brasil e a Argentina. Nós temos uma área que, nos últimos 10 anos, nós estamos observando um aumento intenso do crime organizado nessa região, algo que não era comum. A pergunta que nós fazemos é o que está motivando a, a permanência ou a chegada do narcotráfico nessa região. Ujú. O que nós podemos ver em relação a isso? Eu estive muito nessa região nos últimos 5, 6 anos, e eu lembro, nos últimos 10 anos, e eu lembro que não era tão ativo assim. Em 2003, nós tivemos a liberação da cannabis no Uruguai. Então, toda aquela faixa de fronteira de Chuí a Uruguaiana, que é uma fronteira grande, que ela fica muito próxima da região de Rosário, talvez ela seja um dos influenciadores. Mas o que nós percebemos? Que não só essa região, mas todo o Uruguai modificou o termômetro do narcotráfico no país. Claro. Então, cresceu muito no Uruguai também. Então, nós estamos vendo a Argentina, ela cercada por um crescimento de um narcotráfico no Uruguai, já o existente do Brasil, e um grande produtor que é o Paraguai. Então, todos esses afluentes, eu acredito que eles tenham favorecido e muito para que o aumento, a expansão do tráfico nessa região da Argentina tenha ocorrido. ¿Cuánto mueven estas bandas? Si hay algún estudio, estimo que siempre aproximado, porque estamos hablando de dinero ilegal. Pero ¿cuánto manejan, cuánto mueven en ganancias estas bandas que son una gran empresa, ¿no? Porque hay que pensar al narcotráfico como una gran empresa y muy lucrativa, por cierto. Sim. Uma das coisas que nós temos que entender, principalmente quando a gente fala em política pública, o governo, o Estado, ele tem que entender a grandiosidade do que é o narcotráfico, o crime organizado. E, de fato, são instituições criminosas, muito organizadas e que geram muito dinheiro, que hoje eles não estão só
numa área local, basicamente Brasil ou Argentina ou Uruguai. É uma organização mundial. Então, hoje nós estamos vendo o tráfico internacional de drogas, ele oriundo da nossa região e atingindo a América do Norte, atingindo a Europa, atingindo a Ásia. Mais ou menos os dados, se eu não me engano, de 2020 ou 2021, os dados do DEA, é que o narcotráfico no Brasil estava na casa, mais ou menos, ano de 66 milhões de reais. 66 mil millones de reales. Sim. Bien. Eso a nivel anual. Anual, e estamos desatualizados, que isso foi em 2020. 66 mil millones de reales, qué bárbaro, increíble. ¿Cómo están organizadas estas bandas? ¿Tienen toda una estructura? Da la impresión. No son bandas que se manejen de forma azarosa. Hay una gran disciplina, una disciplina y una verticalidad muy importante para la manutención de la organización de estas bandas criminales. Sim, a estrutura é muito organizada. Os líderes das grandes facções todos estão em presídios federais, mas nós observamos que ainda existe um controle muito forte em todo o território nacional e vizinhos. Então, existe códigos de conduta, existe tribunais de condutas que julgam as condutas dentre eles. É um governo paralelo, é um mundo paralelo. E eles têm uma estrutura muito forte e muito dinheiro para poder manter o poder. Vos asesoraste, Paulo, a la experiencia de Bolsonaro, digamos, participaste de Bolsonaro, de la experiencia de Bolsonaro, tengo entendido, asesorándolo en materia de lucha contra el crimen organizado. ¿Qué se puede decir al respecto y qué haría falta en la Argentina para, no sé si terminar con este fenómeno, que sería lo ideal, pero sin morigerar los niveles de violencia, porque lo que va del año en Rosario, estarás al tanto, en el departamento de Rosario tenemos más de 200 crímenes. Eu estava olhando o mapa da violência em Rosário e fiquei espantado como que cresceu ultimamente. E é muito nítido que nós estamos observando uma disputa de poder e de área territorial de tráfico, de pequenas milícias e o grande tráfico. Uma coisa que é muito importante, o Estado ele tem que ter políticas públicas sólidas. E essas políticas não podem ser políticas de governo. Acaba o governo, acabou a política. Tem que ser política de Estado. Independente de quem esteja no Estado, no governo, tem que manter isso, porque o grande prejuízo é a população. A população é a principal refém. Ela não consegue se proteger. O Estado tem que fazer isso. E eu vejo que a Argentina tem hoje uma boa esperança para mudar esse quadro. Então, capacitar a polícia, ter uma retaguarda jurídica com leis, entendeu, que consigam impedir o crescimento e inibir o tráfico, equipar as polícias com conhecimento, com inteligência, fazer com que a inteligência das polícias se falem, inclusive com os países vizinhos. Seria muito proveitoso se conseguimos fazer uma cooperação sólida, binacional, Brasil e Argentina, na região de fronteiras. A gente conseguiria fazer um bom cinturão e a gente conseguiria inibir o tráfico nessa região. Eles teriam que migrar para o outro lado, porque o tráfico não quer problema também. Ele quer lucro, quer dinheiro. E quando nós conseguimos se posicionar e enfrentar ele de maneira verdadeira, a gente consegue bons resultados. O índice de homicídios no Brasil, no início do governo Bolsonaro, estava 65 mil homicídios por ano. E caiu para 45 mil. Agora, no último ano. Ainda não é para a gente se orgulhar, porque 45 mil nem as últimas guerras hoje, nós temos um índice tão elevado de homicídios, de óbitos.
Bien. Então, estamos longe do que é real, que nós podemos ainda comemorar. Mas percebemos que existe um caminho. Existe um caminho e o caminho é a presença do Estado. O Estado tem que se fazer presente. Quando o Estado se ausenta, o crime faz o seu Estado paralelo. Paulo, te agradecemos enormemente el contacto. Gracias por haber recibido, digamos, en tu seno a Cuna de la Noticia, este medio, para poder entender lo que, lo que viene y lo que es la relación entre el narcotráfico en Rosario y Brasil. Uma coisa que vale a pena deixar falar para vocês é que hoje nós estamos fazendo uma colaboração, um estudo sobre essa violência do tráfico na região de Rosário e Rio Grande do Sul, todo o sul da América. E eu conto com o nosso colaborador muito importante, o Carlos Miranda, que é daí, Miranda. E ele tem nos ajudado muito nessa pesquisa que nós estamos fazendo propostas de políticas públicas para enfrentamento do tráfico. Gracias por el contacto. Saludos. Obrigado, saludos. Até a próxima. Adiós.